Graça e paz em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Pastor, e é em nome dele que nós cumprimentamos você nesta manhã, cumprimentamos os irmãos aqui na Chácara Manaim e da Chácara Manaim a todos os que vierem a ouvir essa palavra. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, é um trecho da nossa leitura, que faz parte da nossa leitura de hoje. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhe comigo, por favor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Não o comer sem lavar as mãos, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esta palavra tão esclarecedora da parte do Senhor Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer luz aos nossos corações, para que compreendamos lá no íntimo, para que a gente não seja somente ouvinte, mas aqueles que entendem e praticam a Tua palavra. E assim não sejamos contaminados, Pai, mas purificados. Nós te agradecemos por esse episódio mais no ministério de Jesus, quando ele, confrontado por seus opositores, sempre teve aqui, como sempre em todas as demais situações, a palavra correta, certa, diretiva para todos nós, para aqueles naquele momento e para nós agora.
muito obrigada por tua palavra. Abençoa-nos enquanto meditamos sobre ela. Guia-nos, ó Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã é: o que contamina o homem? Não é uma pergunta, é uma afirmação, tal como está aqui no subtítulo desta passagem. Jesus e a tradição dos anciãos, e depois a frase, o que contamina o homem. Este é o tema desta palavra. E a palavra contaminação, ela está nos nossos lábios, nos noticiários a cada dia, né? Todos nós estamos muito afinados com essa palavra, contaminação. Contaminar-se é infectar-se, é adquirir uma enfermidade através de um contato, um vírus que passou de um para você e, enfim, que não passe, né? Mas contaminar é isso. Então, aqui neste trecho, nós vamos ver Jesus tratando dessa questão, o que contamina o homem. Vamos identificar também aqui nesta palavra de introdução os opositores de Jesus. São os fariseus e os escribas. Esse grupinho, 2 grupinhos muito críticos, muito difíceis. Os escribas eram aqueles que transcreviam, copiavam a lei, faziam as cópias manualmente, lógico, porque naquela época era só essa maneira de copiar, e também interpretavam a lei para o povo. Eram, digamos assim, os advogados dos nossos dias. As pessoas versadas na lei que tinham, né, a lei que temos hoje em nossas mãos aqui, o Antigo Testamento. A lei e os profetas. E os fariseus eram parte de uma seita que era rigorosa no cumprimento dessa lei. Mas não somente no cumprimento da lei. Como se a lei fosse imperfeita e deixasse algumas lacunas, eles adicionaram centenas de preceitos e levavam as pessoas a praticar esses preceitos, porque se não o fizessem, estariam condenadas. Então eles se transformaram nos fiscais da vida alheia, né? E ficavam olhando para ver quem é que estava falhando no ou no outro daqueles inúmeros preceitos que ao longo do tempo eles foram adicionando à santa e completa palavra de Deus. Então, identificado isso, vamos responder agora uma pergunta. Vamos transformar a declaração do nosso tema, o que contamina o homem, numa pergunta. O que contamina o homem? Vamos ao nosso primeiro ponto. E nesse primeiro ponto, eu quero colocar o lado negativo, o que não contamina. Tá? Então, o que não contamina. No versículo 10, nós vamos ver o que não contamina. Jesus falando claramente aqui. Ele convocou toda a multidão. Primeiro ele teve uma conversa ali com os escribas e fariseus. Já nós vamos voltar a essa conversa. Terminada a resposta que ele deveria dar aos escribas e fariseus, ele chamou toda a multidão. E chamando toda a multidão, ele pregou. Qual foi a pregação de Jesus aqui? Jesus disse assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Ouçam e compreendam. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Só essa parte A do versículo 10. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Então, Jesus estava levando aquela gente toda, e a nós nesta manhã, a olharmos a contaminação como algo mais profundo, a sair da esfera física e entrarmos numa esfera bem mais ampla e profunda. Então, aquilo que entra pela boca, ou seja, os alimentos, nenhum deles tem o poder de contaminar o homem. Marcos, o evangelista Marcos, quando narra este mesmo episódio, ele coloca uma frase muito bonita. Diz assim: e com isto Jesus tornou puros
considerou puros todos os alimentos. Não é o que entra pela boca o que contamina. Preste atenção no trajeto daquilo que nós ingerimos. Entra, Jesus diz aqui, no verso 17, ele diz para os discípulos lá depois, em particular, não compreendeis que tudo que entra pela boca, olha o trajeto que faz, passa pelo ventre e depois é lançado em lugar escuso. Esse é o trajeto daquilo que entra pela nossa boca. Isso não contamina. Também não contamina o homem a quebra das tradições. Voltando ali no início do capítulo 15, no verso 2, a crítica colocada pelos opositores de Jesus, fariseus e escribas, neste caso aqui, era essa: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Não é a palavra de Deus, a Bíblia de então, a Torá, a lei de Deus, é a tradição. Ou seja, aqueles acréscimos. A tradição dos anciãos era a forma oral transmitida de geração a geração. Às vezes era escrita também, oralmente e de forma escrita eram transmitidas aqueles inúmeros adicionais à lei de Deus, que se transformavam em fardos, em pesos terríveis para a pessoa. Não pode isso, não pode isso, não deve ser assim, isto é assim, isto é assim. E as tradições, elas fazem parte, nós todos temos tradições. É impossível você dizer, eu estou livre de toda a tradição. Nós temos tradições. Porém, a palavra de Deus, ela é supra-tradição. Ela está acima de toda qualquer tradição. Nenhuma tradição pode nos levar a entrar em conflito com a palavra de Deus. Porque se isto acontecer, e isto está acontecendo, é porque a tradição é meramente humana e nós estamos deixando a palavra de Deus para darmos maior crédito a tradições. Hoje as tradições estão comandando muitos dos cultos, muito da conduta do que se diz seguidor de Jesus Cristo. Muitas das maneiras como nos vestimos, como nos portamos, como falamos, é mera tradição. E há um momento em que somos confrontados com isto e temos que ver o nosso padrão qual é? A tradição, aquilo que herdamos e que a Bíblia chama até de vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Aquilo que herdamos ou aquilo que cremos e que está na palavra de Deus. Então aqui a crítica não era a uma quebra da lei de Deus, mas da tradição dos anciãos. E aí eles colocaram, estão comendo sem lavar as mãos. Lavar as mãos é muito bom, antes de nós tomarmos qualquer alimento, mas por uma questão de higiene. Agora, há momentos em que você vai ser privado de lavar as mãos e vai ter que comer. E aí? Vai ficar com fome? Vai dar algum jogo de cintura para resolver a situação? Não vai ter um álcool em gel à sua disposição? Mas vamos ver como é que Jesus responde a essa questão. Jesus não os leva lá atrás para pensar no espírito da lei, que era a questão de higiene. Muitos preceitos sobre higiene Deus colocou aqui na lei, para boa saúde, para bem-estar do seu povo. Deus se ocupa com isso, sim. Agora, Jesus coloca aqui a resposta dele em forma de pergunta, porque Jesus sabia que aqueles homens eram hipócritas.
Eles estavam cobrando algo, não dos discípulos, mas querendo encalacrar Jesus em alguma situação sem saída, como se isso fosse possível. E Jesus devolve para eles uma pergunta. Verso 3, ele, porém, lhes respondeu, por quê? Lhes respondeu com uma pergunta, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Então, a tradição pode levar você a quebrar o mandamento de Deus. Com qual você vai ficar? Com qual nós vamos ficar? E aqui Jesus fala de um mandamento precioso, todos os mandamentos de Deus são preciosos. Eles sabiam, aqueles homens, fariseus e escribas, sabiam perfeitamente, decora os mandamentos. E Jesus citou, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. O que vocês fazem com esse mandamento? E lá também está escrito, qualquer que maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis. Então, Jesus sabia de um jeitinho que eles davam para descumprir esse mandamento em proveito próprio. Então, havia um jeitinho. Um filho tinha que honrar os seus pais. Ele tinha que servir os pais com os seus bens. Bens que ele havia muitas vezes adquirido dos próprios pais. Quando os pais envelheciam ou estavam adoentados, o filho teria que servir o pai, cuidar do pai, suprir as necessidades do pai. Mas eles jeitosamente arranjaram uma maneira de burlar isso aí. Olha, o filho que chegar com a propriedade dele, o montante que ele tem, seja em dinheiro, seja em terrenos, o que quer que seja, e disser assim, eu ofereço isso ao Senhor, eu dou para o Senhor, ele vai estar livre de ter que cuidar dos pais. Então ele pode chegar para os pais e falar assim, olha, desculpa lá, mas o que eu tinha para servir você, papai, você, mamãe, eu dei de oferta para o templo, então eu não tenho nada. Então ele estaria livre de cumprir a palavra de Deus. E isso entrou como tradição. Olha que perversidade. Aí quando os pais morriam, eles voltavam lá e negociavam com os sacerdotes. Ou seja, davam uma propina para ele, né? E pegava de volta tudo que era dele. Aí os pais já estavam mortos e ele levava vantagem, né? Que coisa mais pérfida, que coisa mais desastrosa, mais pecaminosa, mais feia, querer levar vantagem. Em cima, sempre é, nunca deixa de ser, em cima de alguém mais fraco. Em cima de uma situação, levei vantagem, fui esperto. Cuide-se com isso. Porque Jesus chamou esses homens de hipócritas. Ele disse assim, com essa atitude, vocês invalidam a palavra de Deus. Não precisa mais honrar o pai e mãe, invalidou aquilo lá. Para valorizar o quê? A tradição. Oferecer ao Senhor, que coisa linda, maravilhosa. Né? Se fosse com sinceridade, seria maravilhoso e lindo. Mas no caso aqui era feito tudo com egoísmo, com hipocrisia, e Jesus denunciou isso, porque conhece o coração, a motivação pode ficar oculta aos nossos olhos, mas nunca aos olhos de Deus. E Jesus então disse para eles, hipócritas, bem falou Isaías a respeito de vocês. O que Isaías falou? Está lá no capítulo 29 de Isaías, versículo 13, esse mesmo texto que Jesus citou. Isaías, 750 anos antes, tinha dito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Então aquilo lá de trazer a oferta com aquele motivo escondidinho lá dentro do coração, era vão. Não tinha valor algum para Deus, que conhece o coração do homem, que se agrada da sinceridade do coração,
como está escrito em 1 Crônicas 29. Deus se agrada da sinceridade, Deus conhece o íntimo do nosso coração. E Jesus denuncia aqui e depois chama a multidão e diz o que contamina o homem. É o que não contamina, o que entra pela boca. E agora vamos então para o ponto número 2. O que contamina? O que não contamina é o que vem de fora para dentro, os alimentos. Se você come carne ou legumes, ou cebola, ou alho, ou pão, toma água, toma suco, come frutas, isso não vai contaminar, porque isso segue o trajeto natural, boca, ventre, e é eliminado. Agora, tem uma coisa que contamina. E como contamina? O que sai da boca. Versículo 10, a sequência do 11, aliás. Não é o que entra pela boca o que contamina. Esse é o do ponto 1. Ponto 2. Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O que sai da boca. Por quê? Porque o que sai da boca tem uma fonte. E sai de algum lugar. A boca fala do que o coração está cheio. Então a fonte é aqui. É o coração. E quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia está falando da personalidade, o eu interior, a sua mente, o seu caráter, o seu eu, você, sem o corpo, além do corpo. Você tem um elemento assim dentro de você. Quer alguns creiam, quer não, nós não somos como os animais irracionais. Nós temos uma parte dentro que é imortal. Ou vai para Deus ou vai para o inferno. Ou vai para Deus ou vai para o diabo. Não tem um meio termo aí no meio do caminho. Não tem. A fonte daquilo que contamina o homem é o coração. E ela tem também um destino. Ela não tem só uma fonte. Ela tem um destino. Não é o vaso sanitário, como aquilo que entra pela boca. Não é o vaso sanitário. Ela tem um destino e o destino é o semelhante, o próximo. Olha o que Jesus denuncia aqui, versículo, quando Jesus está explicando para Pedro. Pedro é uma bênção, né? Porque ele faz perguntas que às vezes nós gostaríamos de fazer. E Pedro fez a pergunta, graças a isso, graças a Deus, Deus o inspirou a perguntar o que talvez estivesse na cabeça de todos os outros 11. E aí nós temos a resposta. Então Pedro pediu, explica a parábola para nós. Isso de entra, sai, não contamina, explica para nós. Jesus falou, vocês também não entenderam. Jesus espera que nós compreendamos. Ele espera que você compreenda, ele ensina. Jesus é mestre por excelência e nos deu o Espírito Santo dele, o Espírito que inspirou todo este livro bendito para aplicar, ensinar, esclarecer e aplicar as nossas vidas e nos dar capacidade para executar, para obedecer. Então Jesus disse assim, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Isso não contamina. Mas o que sai da boca vem do coração, a fonte, e isso que contamina o homem, é isso que contamina o homem. Verso 19, porque do coração procedem maus desígnios, más intenções. Sabe aquilo que você faz assim bonitinho, de dar um copo d'água para alguém, mas por dentro está uma intenção. Você está vendo? Eu não sou inimigo desse, eu estou dando água para ele. Está vendo? Então, aquela intenção escondida atrás de um gesto muitas vezes bonito. Maus desígnios, homicídios. Quem é atingido? O outro. O outro. Adultérios. Quem é atingido?
O pecador se fere a si mesmo, porque ele vai colher frutos amargos de todas as atitudes, mas ele fere outros numa situação de adultério. Quem é ferido? Num casal, numa família, é ferido o cônjuge inocente, são feridos os filhos, são feridos todos os que envolvem aquela família. Prostituição. Nasce aonde essas coisas? No coração. A fonte é o coração. Os pensamentos que permeiam a mente dia e noite, noite e dia, e que vêm a se transformar em atitudes. Aquilo que deixamos entrar pelos nossos olhos e que encontra um lugar na nossa cabeça e nas nossas emoções e que vem se transformar em palavras e gestos e atitudes. É isso que contamina. O trajeto é diferente, não é aqui e sai, mas é aqui e sobe e vem e transforma-se em atitudes que têm um objetivo, o próximo. Isso que contamina. Furtos, falsos testemunhos. O que é isso? Mentira. A mentira é perniciosa, altamente perniciosa. Contamina, é maligna, diretamente maligna, porque é filha direta do diabo. Ele é o pai da mentira. Blasfêmias, com muito temor, tremor e tristeza, nós vemos até pastores blasfemando com ensinos heréticos, fora da palavra de Deus, criada nas suas próprias mentes, inspiradas pelo pai da mentira, o diabo. E infelizmente quantos inocentes seguindo homens assim. São estas coisas, Jesus falou, que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não o contamina. Eu gostaria de concluir com uma pergunta. Como está seu coração? As mãos muitas vezes estão limpas e o coração sujo. De que servem as mãos limpas e o coração sujo? As intenções, os maus desígnios, más intenções, as falsidades. O Senhor quer de nós, espera de nós a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela não vem de simplesmente exterior limpo, bonitinho, roupinha bonita, uma veste considerada assim digna de um evento, mas um coração perverso, pensamentos egoísticos, pensamentos vindos de uma índole má, que quer se sobressair sobre os demais, pensamentos de vanglória, pensamentos de mal e não de bem, o contrário de Deus. Mau juízo do próximo. Todas estas coisas vêm da fonte do coração. Como está seu coração? Eu citei agora há pouco uma frase da oração de Davi. Davi fez uma oração, orações maravilhosas, muitas delas estão aqui narradas nos Salmos e também em crônicas, livros que tratam da história do seu reinado. E uma vez Davi orando, no capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 17, ele diz assim, ele fala a Deus que se agrada, ele fala, porque tu te agradas da sinceridade no coração, da verdade no íntimo, o Senhor se agrada. Quando Ele olha para nós, Ele não está interessado em saber se nós lavamos as mãos, se não lavamos, se comemos abacate ou abacaxi, se comemos pão ou carne. Ele está interessado em olhar o coração. Ele está olhando o coração.
E Ele é o único que pode purificar os nossos corações, transformá-los. A purificação é feita com o sangue de Jesus Cristo. Nenhuma outra coisa pode purificar. E Ele nos purifica de todo pecado. E Ele quer que nós, com o coração sincero, sem cera, lavados, purificados no nosso interior, nos acheguemos confiadamente pelo novo e vivo caminho que Ele abriu com o seu corpo dado na cruz, o seu sangue derramado ali por nós. Então Ele nos convida para sermos seus adoradores, com mãos limpas, coração purificado de tudo aquilo que verdadeiramente contamina o homem. Se você se sente contaminado, se você se sente sujo por dentro, eu o convido em nome de Jesus, que é aquele único que pode limpar e purificar, a confessar os seus pecados a Ele e a apropriar-se da purificação que vem do seu sangue, render a sua vida ao controle de Jesus, para que Ele guie você em meio a esse caminho perigoso, cheio de possibilidades de contaminação em todas as partes, em todos os lugares, que é o lugar que nós vivemos, este mundo em que vivemos. Mas Ele pode nos guardar e nos livrar todo aquele que confia nele, que se rende ao seu trabalho maravilhoso, à sua obra redentora. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor olha para os nossos corações nesta manhã, não com o intuito de nos condenar, porque o Senhor veio para nos salvar, nos transformar, nos purificar. Livra-nos de sermos ritualistas, de sermos aqueles que valorizam o exterior e nem sabem que lá dentro, de lá de dentro é que procedem todas as impurezas e que só o Senhor, com o teu poder, com o teu sangue poderoso, é que pode transformar o coração do ser humano. Nós queremos nos render a Ti nesta manhã. Ajuda cada um, Senhor, a render-se a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, opera aquele teu convencimento cheio de graça, de ternura e de poder em cada um, para que haja libertação, purificação, transformação, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus.